Pessoal, muito bem-vindos a mais uma aula Dicas de Sociologia. Hoje, terminando o nosso ciclo sobre os modelos de Estado, vamos falar um pouquinho sobre o modelo do Estado do bem-estar social, predominante na Europa, principalmente, em algum sentido até nos Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, e que vai trazer uma série de características inovadoras neste momento. Bom, de que forma que a gente pode caracterizar o estado do bem-estar social? Primeiramente, nós tivemos, vocês devem se lembrar da aula dica anterior, onde trabalhamos a respeito, ou discutimos um pouco a respeito do Estado liberal. O Estado liberal pressupunha um completo afastamento entre Estado e economia. Esse tipo de modelo de Estado acabou gerando a formação do capitalismo oligopolista, a formação de grandes empresas que engoliam as empresas menores e acabavam meio que impedindo que a livre concorrência existisse na prática dentro do campo econômico, e esse capitalismo oligopolista acabou gerando uma série de características nefastas, como, por exemplo, justamente o surgimento do Estado da crise de 29, que originou a formação dos estados totalitários na Europa, especificamente o nazifascismo. De um lado, o stalinismo se consolida de outro, a partir do fracasso do Estado liberal, e inclusive o Estado Novo verguista no Brasil também pode ser colocado como uma consequência de todo esse processo da crise de 29. Bom, então, como nós temos a formação desses estados totalitários, pouquíssimo democráticos, enfim, como consequência do Estado liberal, após a Segunda Guerra Mundial, existe um dilema muito grande que deve ser tratado pelos países capitalistas do Ocidente que venceram um conflito. Como nós vamos reorganizar a Europa, sendo que o Estado liberal já mostrou suas fraquezas, já mostrou que não é um modelo a ser implantado em larga escala, ao mesmo tempo em que acabamos de lutar contra regimes totalitários. Como que nós podemos, então, encontrar um meio termo nesse contexto? Nós temos, após a Segunda Guerra Mundial, portanto, um conflito denominado Guerra Fria, certo? A Guerra Fria vai opor, de um lado, o bloco socialista, liderado pela União Soviética, totalitária, e do outro, o capitalismo democrático, etc., liderado pelos Estados Unidos, ok? Então, é preciso que haja um contraponto, ou seja, um controle econômico, ao mesmo tempo em que a democracia política, a democracia representativa também fosse defendida. Afinal de contas, era necessário que o Ocidente se colocasse como o salvador da liberdade humana contra todas as faltas de liberdade que estavam ocorrendo, ou que eram características do regime stalinista. Bom, nesse contexto de Guerra Fria, portanto, era importante demonstrar a rápida recuperação da Europa Ocidental, amparada pelas liberdades individuais, amparada pela propriedade privada, pelo poder do capital, de uma forma até um pouco irônica nesse momento, como um modelo que iria salvar o mundo das garras totalitárias. Ou seja, é necessário um processo de forte industrialização dentro da Europa Ocidental. Ou seja, vocês todos já ouviram falar do Plano Marshall, que foi aquele projeto norte-americano de investir bilhões de dólares na reconstrução da Europa. Agora, o projeto de industrialização, essa ideia de recuperação econômica após a Segunda Guerra Mundial, também traz uma consequência não tão positiva assim para esses defensores das liberdades democráticas do Ocidente, que é justamente o acirramento do conflito de classes. Afinal de contas, quanto mais rápido um processo de industrialização, maiores são os antagonismos entre burgueses de um lado, proletários de outro, enfim, entre dominantes e dominados. Nesse sentido, o estado do bem-estar social surge como uma espécie de amortecedor entre os interesses de burgueses de um lado e proletários de outro. Como funciona, ou qual que é a base desse amortecimento, desse conflito de classes, dessa luta de classes que é acirrada com esse processo de industrialização? A resposta é dada por um economista chamado John Maynard Keynes,
que cria o keynesianismo, né, que seria um conjunto de práticas econômicas e sociais que deveria caracterizar o estado do bem-estar social. Portanto, vamos lá, quais são os pontos principais do keynesianismo? Na verdade, a ideia seria atenuar as crises cíclicas capitalistas de superprodução e subconsumo, ou seja, o Estado não deveria controlar a economia, mas evitar que essas crises cíclicas capitalistas ocorressem. Nesse sentido, então, a ideia é garantir o pleno emprego ou uma renda fixa, né, ou pelo menos mais ou menos fixa, para os trabalhadores, a fim de evitar esse subconsumo. Agora, de que forma que você garante esse pleno emprego para a população, portanto? Segundo Keynes, a partir da garantia de direitos sociais para a população. Então, vamos fazer um breve histórico aí. O Estado liberal, na sua luta contra o absolutismo, garantiu os direitos políticos aos cidadãos ao elegerem seus representantes, certo? Claro que é um processo que demora para se consolidar e tudo mais, mas a grosso modo é dessa forma que nós podemos caracterizar. E o estado do bem-estar social, né, pós-Segunda Guerra Mundial, garante a conquista de direitos sociais, ou seja, a população teria direito a receber educação, transporte, moradia, saúde, enfim, né, serviços sociais básicos por conta do pagamento de impostos, né, ou como um retorno desses impostos que deveriam ser ofertados à população na forma de serviços públicos. Então, na verdade, a ideia principal é essa: direitos sociais garantidos aos indivíduos que já pagam os impostos e, portanto, o Estado teria o dever de garantir esses determinados direitos para a população. Agora, se a população tem direito a esses serviços sociais básicos dados pelo Estado, o Estado também teria uma função reguladora dentro da economia, ou seja, observar essa luta, essa concorrência entre as empresas privadas, ao mesmo tempo em que ela não iria interferir de uma forma mais específica, né, de uma forma mais assintosa, ou seja, criar uma série de agências reguladoras por setores da estrutura econômica que iriam determinar ou impor determinadas regras para essa competição entre as empresas privadas. Nesse sentido, a gente pode observar, por exemplo, hoje, a existência da Agência Nacional de Aviação Civil, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que tem a função de estipular determinadas regras a serem cumpridas pelas empresas e também de fiscalizar o cumprimento dessas regras. Porém, nenhuma dessas agências participa do jogo econômico, participa da concorrência entre essas empresas que, respeitando esses limites, são livres para atuarem no campo econômico. Ao mesmo tempo em que o Estado, regulando a ação dessas empresas privadas para evitar uma reedição do que houve na crise de 29, também deve interferir na forma como a economia está organizada, sem controlar. De que maneira? Basicamente a partir, por exemplo, da implantação de determinadas obras públicas, que é uma forma de incentivo econômico, porém sem controlar, né? O Estado age economicamente dentro dessa estrutura, tá? Então, a construção de obras públicas, por exemplo, a garantia de um salário mínimo que as empresas deveriam pagar para os seus funcionários, seguro-desemprego, caso o indivíduo não tenha uma ocupação, não tenha perdido seu emprego, o Estado garante para esse indivíduo uma renda mínima para que ele continue consumindo e, portanto, não faça com que o lucro das empresas seja menor, gerando ainda mais desemprego e a volta daquele círculo vicioso como ocorreu em 1929. Tá? Além disso, né, o Estado deveria garantir, né, ou deveria atuar no sentido de, por exemplo, carteira assinada, direitos trabalhistas que deveriam ser pagos pela empresa, FGTS, aposentadoria, etc., uma série de direitos dos trabalhadores. É uma interferência
do Estado. É uma forma do Estado jogar dinheiro na economia, porém sem interferir nas ações das empresas privadas. Portanto, né, nós temos um Estado que, ao mesmo tempo em que permite essa liberdade econômica, essa liberdade de concorrência, também controla de uma forma bem sutil a estrutura econômica. Qual que é o grande problema? Esse modelo gera uma série de gastos públicos, né, uma soma muito elevada, que acabou sendo motivo do fim, né, ou da sua crise ali no final dos anos 70 e começo dos anos 80. Por quê? Principalmente como efeito da crise do petróleo de 1973, o Estado tem uma série de gastos que não são compatíveis com as suas receitas, ou seja, nós temos um descompasso entre gastos públicos e receita. Esse descompasso entre gastos públicos e receita acaba gerando, nesse finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, um processo que nós chamamos de desmonte da máquina pública a partir de uma série de privatizações e a instauração de um neoliberalismo, né, cujas principais figuras todo mundo conhece: Margaret Thatcher na Inglaterra, Ronald Reagan nos Estados Unidos, e no Brasil nós tivemos o Fernando Henrique Cardoso como representante desse tipo, né, desse modelo de Estado que vende empresas públicas visando diminuir os gastos públicos. Perfeito? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês e até a próxima.